Dia 36. Se os homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborto, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então o castigo será a sua própria vida. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do escravo ou o olho da sua escrava, e inutilizar o olho, deixará o escravo ir livre com o pagamento pelo seu olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixará o seu escravo ir livre com o pagamento pelo seu dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, fazendo com que morra, o boi será apedrejado e a carne dele não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi já antes costumava chifrar e o seu dono sabia disso e não prendeu, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono do boi também. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate a sua vida tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, esse julgamento também será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono deles receberá um pagamento de 360 gramas de prata, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, alguém cavar uma cova e não tapar, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova pagará o valor do animal, pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas se alguém for notório que o boi antes costumava chifrar e o seu dono não o prendeu, certamente pagará o boi por boi, porém o boi morto será seu. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando sua casa e sendo ferido morrer, quem feriu não será culpado de sangue. Se alguém, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem feriu será culpado de sangue. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento, ovelha, pagará o dobro. Se alguém quiser pastar o seu animal num campo ou numa vinha, no seu lagar para comer em um campo de outra pessoa, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se romper fogo e pegar nos espinheiros e destruir os peixes de cereal colhido, ou plantações que estiverem sendo maduras, ou o campo todo, aquele que ateou o fogo pagará totalmente porque foi queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objeto para guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi, ou jumento, ou ovelha, ou roupas, ou qualquer coisa perdida, ou do que qualquer parte daquele que diz, isso é meu, a causa de ambas as partes será levado diante dos juízes. Aquele que os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao próximo um animal para que tome conta dele, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e esse morrer, ficar aleijado ou for afugentado sem que ninguém o veja, então haverá julgamento do Senhor entre ambas as partes, de que não meteu a mão no bem do seu próximo, ou o dono aceitará o julgamento, e o outro não fará restituição. Porém, se de fato o animal tiver sido furtado, terá que pagá-lo ao seu dono. Se for dilacerado, terá o que restou em testemunho disso e não pagará o animal dilacerado. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e esse ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, aquele que pediu emprestado terá que pagá-lo ao seu dono. Se o dono não estiver presente, não pagará. Se foi alugado, o preço do animal será o pagamento. Se alguém seduzir uma virgem que ainda não foi prometida em casamento e tiver relações com ela, pagará o seu dote e tomará por sua mulher. Se o pai dela definitivamente não quiser dar-lhe a moça em casamento, aquele que a seduziu
pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. E a feiticeira você não deixará viver. Quem tiver coito com o animal será morto. Quem sacrificar os seus deuses e não somente ao Senhor será destruído. Não maltrata o estrangeiro, nem o oprima, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Não maltratem as viúvas, nem os órfãos. Se de algum modo os maltratarem e eles reclamarem de mim, e eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e eu matarei vocês à espada. As mulheres ficarão viúvas e seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com você, não trate ele como um credor e impõe juros. Se você pegar o manto do seu próximo como penhor, devolva-o antes do pôr do sol, porque é com ele que ele se cobre, é a roupa do seu corpo. Em que ele se deitará? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Dê-lhe mora em trazer oferta do melhor das suas colheitas e das suas vinhas. Entregue-lhe o primogênito dos seus filhos. Faça o mesmo com as suas vacas e com as suas ovelhas. Deixe que a cria fique 7 dias com a mãe, mas no 8º dia você entregará para mim. Vocês serão homens consagrados a mim, portanto não comam carne de animais dilacerados no campo. Joguem essa carne aos cães. Não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio, para ser testemunha maldosa. Não siga a multidão para fazer o mal e num processo não deponha com a maioria para torcer a justiça. Não seja parcial nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Se você encontrar desgarrado o boi ou um jumento do seu inimigo, leve sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que você odeia, não abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Não perverta o direito do pobre que vem até você com sua causa. Fique longe das falsas acusações. Não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras do justo. Não oprimam o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros na terra do Egito. Durante 6 anos você semeará a sua terra e colherá do seu fruto. Porém, no 7º ano deixe a terra descansar, e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com as suas vinhas e com o seu olival. 6 dias você fará o seu trabalho, mas no 7º dia descanse, para que descanse também o seu boi, o seu jumento, e para que o filho da sua escrava e do seu estrangeiro se revigorem. Deem atenção a tudo o que eu tenho dito a vocês. O nome de outros deuses não deve ser lembrado nem pronunciado por vocês. Mateus capítulo 24, versículo 1 até o 28. Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximavam para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular lhe pediram: Diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinais haverá da sua vinda, do fim dos tempos? Jesus respondeu: Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por essa multiplicar de maldade, o amor de muitos se esfriará.
Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, e que falou o profeta Daniel, quem lê entenderá. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Se não estivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser, olhem, aqui está Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes milagres, fazendo grandes prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior dessa casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os seus abutres. Salmos, capítulo 29, do versículo 1 ao 11. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar crias às corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem: Glória! O Senhor governa os dilúvios como rei. O Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o povo com paz. Provérbios capítulo 7, versículo 6 ao 23. Porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele não ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de prostituta e com astúcia no seu coração. É espalhafatosa, inquieta, os seus pés não param em casa. Ora, está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e beijou, e com o maior descaramento lhe disse: Eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje pagarei os meus votos. Por isso, saí ao seu encontro. Vim procurá-lo, e agora o encontrei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor, até o amanhecer. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro, não voltará para casa antes da lua cheia. Ela o seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E no instante ela o ceñiu como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravessasse seu coração. Ele era como uma ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a sua vida.
Não esqueça de compartilhar, curtir e seguir esse canal. E vamos ler a Bíblia em 365 dias. Deus abençoe a sua vida.